Preço teto Bazin. Você sabe a sua importância? Olá, seja bem-vindo ao canal Investimentos para o Futuro. Hoje eu vou falar sobre o preço teto Bazin e sua importância na estratégia de viver de renda, através de recebimentos de dividendos. Estratégia essa que foi adotada com muito sucesso, por ninguém nada menos que Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores pessoas físicas da Bolsa de Valores brasileira. Quem conhece a história do Luiz Barsi, sabe que ele teve uma infância muito pobre e quando criança foi engraxate, e foi através de investimentos em ações, focando recebimentos de dividendo, que hoje tem um patrimônio bilionário. Então vamos começar, só peço que por gentileza, deixe seu like e se inscreva no canal. Então pegue seu caderno e uma caneta, pois terá muitas informações importantes para anotar. A viagem para o futuro, onde está a sua liberdade financeira, está apenas começando. O preço teto de Bazin refere-se a uma abordagem utilizada no mercado financeiro, especialmente no contexto de análise de ações. Benjamin Graham e David Dodd, em seu livro Security Analysis, introduziram o conceito de teto de Bazin. O teto de Bazin é o preço máximo que um investidor está disposto a pagar por uma ação com base em sua análise fundamentalista. A análise fundamentalista estuda as perspectivas de preço de uma ação no futuro, considerando não só seu valor no momento, mas principalmente a saúde financeira e a governança da empresa, usando os indicadores disponíveis para fazer essa análise. A ideia por trás do preço teto de Bazin é que um investidor deve estabelecer um preço máximo que ele está disposto a pagar por uma ação com base em seus fundamentos intrínsecos, como lucros, dividendos, crescimento futuro, etc. Se o preço de mercado da ação exceder esse preço teto, o investidor pode considerá-la sobrevalorizada e, portanto, evitar comprá-la. Parece simples, mas é fundamental definir esse teto. Determinar o preço teto de Bazin envolve uma análise cuidadosa dos fundamentos da empresa, incluindo sua saúde financeira, perspectivas de crescimento, potencial de lucro, retorno sobre o patrimônio líquido e outros fatores relevantes. Em resumo, o preço teto de Bazin é uma ferramenta útil para os investidores determinarem o valor intrínseco de uma ação e avaliarem se ela está sendo negociada a um preço razoável em relação a esse valor. Décio Bazin é conhecido por desenvolver a Fórmula Bazin para calcular o preço teto de ações. Bazin era um investidor brasileiro renomado, conhecido por suas estratégias de investimento em dividendos. A Fórmula Bazin é uma abordagem simples que ele desenvolveu para determinar um preço máximo que um investidor estaria disposto a pagar por uma ação, com base nos dividendos que a empresa paga. Ele justificava investir em ações apenas com dividend yield acima de 6%, retorno dos títulos de renda fixa da época. Estratégia adotada até hoje. Vamos supor que uma empresa na média paga de dividendos R$ 1 anual. Então, se a gente espera receber no mínimo 6% de dividend yield, o preço máximo a ser pago por essa ação seria de R$ 16,66, não mais que isso. Claro que quanto menor for o valor, maior será a margem de segurança. Isso quer dizer que qualquer preço menor que R$ 16,66 será muito mais vantajoso. O preço máximo a se pagar nesse contexto é apenas R$ 16,66, não mais que isso. Você pode ser mais exigente e querer receber um valor acima de 6%. Claro que quando você aumenta o retorno esperado, o preço teto cai. No exemplo anterior, ao invés de 6% de dividend yield, você queira um retorno de 8%, basta dividir R$ 1 por 8%. Nesse caso o preço teto máximo passa a ser R$ 12,50. O retorno mínimo esperado sempre será 6%, agora você pode querer 7 ou 8 ou 9 ou 10%, isso quem vai definir será você. O ideal seria um retorno de 6 a 8%. Para alguns investidores, o retorno deve ser maior dividend yield, quando maior for o risco. Tem investidores que para empresas estatais, controlada pelo governo, eles esperam um dividend yield de no mínimo 8%, nesse caso o preço teto será menor. Por isso é fundamental analisar o risco, o setor onde a empresa está, e também o endividamento, entre tantos fatores. Quando melhor for a saúde da empresa, o dividend yield esperado é mais baixo, mas sempre acima de 6%. O dividendo que você irá usar para fazer o cálculo será a média dos últimos 5 anos. Tem pessoas que usam 6 anos,
outras 3 anos. O que não é indicado é pegar o dividendo do último ano, pois esse preço pode ser distorcido. Para calcular a média dos dividendos dos últimos 5 anos de uma empresa, você precisa somar os dividendos pagos nos últimos 5 anos e depois dividir esse total por 5, que é um número de anos. A operação é bem simples de fazer. Em resumo, a média dos dividendos dos últimos 5 anos é uma ferramenta útil para os investidores avaliarem a estabilidade, previsibilidade e saúde financeira de uma empresa, bem como para comparar o desempenho com outras empresas. Você pode buscar as informações dos dividendos pagos pelas empresas no site Investidor 10, como também no Status Invest, além de outros. O preço teto Bazin pode ser usado para os seguintes perfis de empresas. Empresas do setor perene. Referem-se a empresas que têm uma presença duradoura e estável no mercado ao longo do tempo. Essas empresas geralmente operam em setores essenciais ou fundamentais da economia. Na nossa estratégia adotamos os setores do Grupo BEST, que são bancos, energia, seguradoras, saneamento e telefonia. Atualmente o setor de telefonia merece uma ressalva, devido à instabilidade do setor. A exemplo disso temos a empresa Oi. Essas empresas tendem a ter demanda constante, mesmo em tempos de instabilidade econômica, recessão ou mudanças nas preferências dos consumidores. Isso se deve à natureza essencial dos produtos ou serviços que oferecem, garantindo sua relevância e continuidade no mercado ao longo dos anos. Empresas boas pagadoras de dividendos. São aquelas que têm uma história consistente de distribuição de parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos, pelo menos 5 anos. Essas empresas geralmente possuem características como lucratividade estável, fluxo de caixa saudável, setores maduros ou estáveis, política de dividendos clara, histórico de crescimento dos dividendos. Exemplos de setores onde geralmente encontramos empresas boas pagadoras de dividendos. Aqui as empresas do Grupo BEST se enquadram bem. Empresas com bons históricos de lucros. São aquelas que têm demonstrado consistentemente a capacidade de gerar lucros ao longo do tempo. Essas empresas são exemplos de organizações que não apenas geram lucros consistentes, mas também recompensam seus acionistas por meio do pagamento regular de dividendos. Empresas com histórico de bom payout. Ideal acima de 30% a média. Se referem àquelas que distribuem uma porção significativa de seus lucros aos acionistas, na forma de dividendos. Essas empresas têm políticas de dividendos robustas e têm sido consistentes em distribuir uma parte significativa de seus lucros aos acionistas, o que é uma consideração importante para investidores que buscam renda estável por meio de dividendos. Essa fórmula é uma ferramenta simples e direta que os investidores podem usar como parte de sua análise fundamentalista. É importante notar que a fórmula Bazin tem suas limitações, como quaisquer outras fórmulas. Sendo assim, ela não deve ser usada isoladamente para tomar decisões de investimento. Por isso é fundamental você conhecer a empresa que você está investindo. Conhecer os indicadores. O setor que a empresa atua é de extrema importância. Lembre-se, é seu dinheiro que você está investindo e, como dizem, dinheiro não aceita desaforo. Outro ponto também muito importante de ressaltar é que o preço teto de Bazin não é uma medida estática, mas sim algo que pode mudar com o tempo, à medida que novas informações sobre a empresa ou mudanças no mercado surgem. Portanto, os investidores que seguem essa abordagem geralmente realizam análises regulares para revisar e ajustar seus preços tetos conforme necessário. Análises regulares das empresas que você é sócio é fundamental. O preço teto de Bazin está intimamente ligado ao conceito de valor intrínseco de uma ação. Em vez de se concentrar apenas no preço de mercado atual da ação, os investidores que seguem o método de Bazin tentam determinar qual é o valor real da empresa com base em seus fundamentos. Isso envolve olhar para métricas como lucros futuros, fluxo de caixa descontado, crescimento projetado e outros fatores que afetam o valor de uma empresa ao longo do tempo. Portanto, ele é o preço máximo que um investidor está disposto a pagar por uma ação, com base nessa análise fundamentalista. Se o preço de mercado da ação estiver abaixo do preço teto, pode ser considerado um investimento potencialmente atrativo. Por outro lado, se o preço de mercado exceder o preço teto, o investidor pode considerar a ação sobrevalorizada e evitar investir nela até que o preço se ajuste de acordo com a análise fundamentalista.
sendo esta uma ferramenta valiosa para os investidores que adotam uma abordagem fundamentalista, ajudando-os a tomar decisões de investimento com base no valor intrínseco das empresas, em vez de simplesmente seguir o movimento do mercado, conhecido como efeito manada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do assunto de hoje, nessa viagem fantástica e fascinante que é o mundo dos investimentos. Bolsa de valores não é sorte ou cassino, como alguns pensam. Basta apenas estudar e adquirir conhecimentos. Você verá que com conhecimentos as coisas começam a fazer sentido, os medos começam a ir embora. O melhor investimento que você pode fazer é isso: investir e poupar para investir. Esse canal trará muitos assuntos sobre finanças, investimentos em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, são tantas as possibilidades. Enfim, peço que, se gostou do assunto, comente, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso motiva para que eu possa sempre estar melhorando e trazendo mais assuntos nessa área, que possa te ajudar, como um dia eu fui ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.